A verdade é que eu não, por acaso não, é o que estás a dizer, eu fico muito mais contente quando à parte fazem ter esse comentário, e também na feira da Normédica, onde apresentámos pela primeira vez em público a meia, o testemunho, também me marcou muito o testemunho de alguns médicos, um dos maiores cirurgiões nacionais e internacionais de peito, Muselo, foi lá. E aquilo que ele disse sobre a meia, sobre os pormenores que nós pensámos para que a meia funcionasse e tal, pá, aquilo foi melhor do que ver a meia todos os dias lá no Record, a aparecer no Record na capa e tal. É melhor, é muito melhor. É verdade. Sim, porque é uma figura a qual reconhece capacidades na área. Sim. Ok, eu agora tenho aqui uma secção que são as perguntas rápidas. São cerca de 5 perguntas. Algumas já foram meio que respondidas, mas eu vou fazer na mesma pergunta. A primeira é, um ídolo na infância? Um ídolo na infância? Zidane. Zidane, ok. Uma referência na fisioterapia? Eu diria o Alexandre. Ok. Alexandre Lopes. Cadeira que mais gosta de lecionar e porquê? Isso é difícil, mas eu diria a Fisiologia do Exercício, porque Fisiologia foi das primeiras matérias que eu comecei a lecionar, e o exercício é se calhar a maior ferramenta que o fisioterapeuta tem para modificar a condição da pessoa. Ok, agora retrocedemos uns anos e cadeira favorita enquanto estudante e porquê? Mas estudante que se fosse secundário era para a matemática. Não, estudante universitário, já na fisioterapia. Universitário, era todas as cadeiras que fossem de técnicas específicas de fisioterapia. Tudo. Ok. Sim. Pois o que falou há pouco dos instrumentos e assim também. Ok. Sim. Última. Se tivesse possibilidade de optar por uma destas carreiras, qual escolheria? Manter-se como fisioterapeuta ou ser jogador profissional? Eu diria que jogador profissional, porque era relativamente curto, eu depois podia tirar o curso e ficava como fisioterapeuta. Ok, agora abrimos aqui um espaço também aos nossos seguidores nas redes sociais e eles deixaram as seguintes questões. A primeira é, existe alguma diferença entre a prevenção de lesões num guarda-redes e num jogador de campo? A prevenção da lesão em si, se calhar não é muito diferente. O que existe é lesões diferentes em posições diferentes do campo, né? Claro. Sei lá. Foi o que falou há pouco, as forças que se aplicam e tudo, os saltos são diferentes. Seja, há lesões que são muito mais comuns num guarda-redes do que num jogador de campo, né? Não estou à espera de ver muitas lesões no punho e mão e dedos num jogador de campo, e num guarda-redes é comum, no ombro, por exemplo. O guarda-redes no ombro tem muitas mais lesões, por isso tocaste num ponto importante. Tem que haver prevenção de lesões, sim, mas tem que ser específico, neste caso, à posição em que eles jogam. Ok. Agora, a Crisana 75 deixou a seguinte questão. Gosta mais de dar aulas ou de ser fisioterapeuta? E porquê? Ok. Lá está. Eu não, para já, não me vejo a abdicar nem de uma nem de outra, porque eu acho que as duas se complementam muito. Okay. E enquanto dou aulas, eu para dar as aulas tenho que estar sempre atualizado. E acontece que se calhar se eu não desse tantas aulas, se calhar a minha parte da fisioterapia se calhar não estava tão atualizada quanto poderia estar. E para dar aulas, eu não precisava de ter prática ativa para dar aulas, mas a verdade é que os alunos ficam sempre muito mais cativados com as histórias que tu trazes reais, não é? Do que aquelas que tu lês no livro, para isso leem os livros, não é? Claro. É por isso que o Alexandre, por exemplo, quando tu ouves uma aula do Alexandre Lopes, aquilo é incrível. Ele tem casos do Arco da Velha, pá. Aquilo não desde pessoas que ele põe a andar que não têm sacro. Se calhar a malta aqui não sabe o que é o sacro, é o osso que une na bacia, né? O osso central atrás que une a bacia. Tu pensas, como é que um gajo destes caminha? Né? Assim, a coluna vai estar aonde? Né? E quando ele começa a falar destes casos, toda a gente fica focada. Né? Claro. Se ele fosse falar de um caso que está no livro, o pessoal ia para o telemóvel e por aí fora. Por isso, eu acho que complementa imenso. Eu poder trazer casos reais que se passaram comigo ou com os meus pacientes, ajuda-me imenso nas aulas e as aulas ajudam-me imenso na prática, porque às vezes tu vês pessoas que já passaram por não sei quantos sítios e não resolveram,
e tu olhas para aquilo e vês, ok, mas daquilo que você fez, acho que ainda há algo mais atual ou mais recente que, em termos de evidência, faz mais sentido fazer. Vamos experimentar e tal, Claro. e ajuda-te. Não consigo dizer que, para já, não largo. A balança está equilibrada. É, é. Sim, até foi o que referiu agora, que mesmo para o próprio desenvolvimento pessoal, mantém-se atualizado, o que referiu há pouco dos artigos, vai absorvendo sempre todos os lados para partilhar e para se desenvolver a si próprio. Agora, a Daniela Moreira, 48, perguntou: qual a maior desvantagem do mundo da fisioterapia? Desvantagem do mundo da fisioterapia. Isso é uma pergunta assim um bocado genérica. Eu diria que a fisioterapia tem evoluído imenso. Tem evoluído imenso. Nós, há uns anos atrás, não conseguíamos, entre aspas, sair da alçada da parte médica. Nós, há uns anos para cá, já conseguimos abrir gabinetes. Isso traz também uma coisa muito importante. Nós vamos tendo cada vez mais autonomia, não é? Mas traz-nos também, junto com a autonomia, aumenta sempre também a responsabilidade, não é? Quer dizer, toda a gente quer ser autónomo, tudo bem, mas vamos ter que estar muito mais responsáveis pelos nossos atos, vamos ter que estar muito mais seguros dos nossos atos. E então é essa dualidade entre autonomia e responsabilidade que tem que se ter. Por isso, eu diria que é tentar jogar bem com essa balança. Isso é o mais difícil, se calhar. Sim, porque agora até o recurso à fisioterapia se calhar vem como primeira solução do que o recurso à medicina em geral. Ou seja, as Sim, pessoas deslocam-se mais rápido ao fisioterapeuta quando têm uma dor ou sentem qualquer coisa do que ao próprio médico, se calhar. e um dos maiores desafios também será, porque a verdade é que se nós fôssemos para a rua fazer um questionário às pessoas sobre o que é fisioterapia, as pessoas ainda não sabem. Acaba por ser, se comparares, por exemplo, com a enfermagem, acaba por ser uma profissão relativamente recente. E as pessoas não sabem o que se faz, ou sabem das suas próprias experiências, que é uma fisioterapia em volume, onde um fisioterapeuta está a olhar por 4, por 6 pessoas ao mesmo tempo, e isso não é propriamente a fisioterapia que nós queremos no futuro, não é? Não é a Claro, fisioterapia que nós queremos. E o maior desafio será, então, educar as pessoas e divulgar a boa fisioterapia que é possível fazer. claro. Uma fisioterapia com várias áreas de especificidade, de especialização, porque tu comentas com vários pacientes e eles estão à espera. Imagina, tu recebes um paciente, a primeira coisa que eles fazem é começam-se a deitar ou querem é deitar-se à espera que tu faças alguma coisa e eles não fazem nada. Ou, Associa muito o fisioterapeuta ao massagista. ou uma marquesa, ou a técnicas passivas. Agora o fisioterapeuta vai-me fazer qualquer coisa. E o grande desafio é educar para a pessoa perceber que tem que ter um papel ativo. Claro, Aquilo que ela conseguir ajudar e fazer vai ter que ser feito, vai ser muito à base do movimento, do exercício. claro. Já chega a que, olha, eu vou-lhe ligar agora um aparelho, a seguir eu vou-lhe ligar outro, e entretanto a pessoa perdeu 1 ou 2 horas deitada ali quando podia estar a reabilitar-se de uma maneira mais próxima do que é a prática baseada na evidência, não é? Claro. Eu falo por experiência própria, até pelo que partilhou há pouco connosco do Alfenense, aquele trabalho individualizado do campo, acho que também é muito importante e mesmo para os próprios atletas é cativante ver uma evolução. Sim. Tem aqui mais duas questões dos nossos seguidores, que é do J. Ribeiro 18, que é: qual é o caso mais difícil que já encontrou ou que tratou no desporto? Essa é a primeira e depois eu faço já a pergunta. A segunda é mais fácil. Caso mais difícil. Não sei. Não sei. O caso mais difícil, não sei. Consigo, se calhar, dizer de forma, se calhar, indireta, mas dizer que tenho sempre dificuldade com os extremos de personalidade. Ou seja, tu tens aqueles pacientes que tu dizes para fazer 5 repetições ou o que for, para fazer determinado exercício, para complementar aquilo que tu fizeste com ele. Olha, agora vai a casa e quando, ao meio da manhã vai fazer este exercício assim, assim. E tens aqueles pacientes que fazem a triplicar, a quadruplicar, e fazem exagero, e depois tens aqueles que não fazem nada daquilo que tu pedes. E esses extremos são muito difíceis. Eu lembro-me que teve um caso, pá, que me marcou, foi de um senhor que foi ter comigo ao gabinete
ele tinha, pá, relativamente jovem, 40 e tal anos, é jovem, só que nasceu com uma patologia que as ancas, as coxas, a coxa femoral, apresentam um desgaste muito cedo, ou seja, ao fim e ao cabo é obrigado, entre aspas, a fazer uma prótese da anca, neste caso fez dos dois lados, muito cedo. Só que ele era viciadíssimo em exercício. Quando ele chegou a mim, tinha dores nas inserções musculares, dos músculos que envolvem a coxa e tal, e eu quando começo a fazer algumas perguntas, por isso é que eu gosto também de ter tempo para a pessoa, né? Fazer uma entrevista com tempo e tal, ele fazia 200 elevações por dia da perna direita, mais 200 para a lateral, porque disseram que era importante fazer reforço, né? Pronto. E a dificuldade foi educar aquela pessoa para não sobrecarregar. O médico na altura, ele disse-lhe assim, mas o médico disse-me para fazer vida normal. Eu, bom, mas você explicou o que é o normal da sua vida? É que ele fazia 20 km a correr todos os dias. Então o médico disse, faça a vida normal, e ele andava a correr com 2 próteses a correr 20 km por dia. É claro que a prótese tem ali um espaço de 10, 15, 20 anos no máximo para ser trocado, mas a ideia é não andar a trocar próteses de 10 em 10 anos. Não dá, não é? E a dificuldade foi em tentar-lhe mostrar que há alternativas, se calhar de menos impacto. No caso era tentar que ele reduzisse um bocado aquela motivação dele. Isso é difícil de fazer. É difícil. Por outro lado, tens aqueles que tu, como é que vais cativar? Eu lembro-me, não foi no desporto, mas foi enquanto aluno de estágio, tive um caso de um senhor, um amputado da tíbia para baixo, que ainda estava em negação, não queria pôr a prótese para caminhar, não queria caminhar, não queria... Pá, e a dada altura tu já não sabes o que fazer, mas às vezes, lá está, a vida leva-te, conduz-te a um caminho que tu não sabes muito bem como, mas aquilo dá resultado. Houve um dia qualquer que coloquei esse senhor numa marquesa onde estava no meio de 2 jovens, os 2 tinham feito a ruptura do cruzado anterior e pus esse senhor da prótese no meio. Jovens, 18 anos, 20 anos, só queriam falar de bolherio e tal, de festa, rebolation para aqui e tal. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido àquele senhor, porque ele começou a brincar com os 2, um do lado do outro, hoje vou para o rebolation com estes 2 gajos, chega-me a prótese e tal. Meteu a prótese, conseguiu ficar em frente ao espelho, porque ele não se queria ver com a prótese, ele ficou em frente ao espelho, caminhar, tal. A partir dali, foi um ponto de viragem. Lá está, são estas histórias que eu acho que são ricas, às vezes, para se transmitir nas aulas e tal, porque nós temos que arranjar estratégias para aqueles que não querem fazer, ou por algum motivo, esse senhor tinha motivos mais do que plausíveis, né? Estava em negação ainda, ou aqueles que fazem muito, tu reduzis. Eu acho que isso é, se calhar, o maior desafio, mais do que um caso que eu não conseguisse ajudar. Acho que esses desafios são complicados. Fazer a próxima questão, fazendo uma questão a essa ajuda que deu, acha que para além de ser fisioterapeuta, um fisioterapeuta deve ser aquela pessoa também que auxilia na parte psicológica? Neste caso, acho que seria importante nesse senhor. O senhor em si não queria nada com a prótese, estava em negação, e se calhar teve aí um processo, não foi sozinho, também teve a sorte de ter a ajuda daqueles 2 jovens, por sorte, não é? Mas conseguiu dar a volta. Isso é algo que os fisioterapeutas devem ter, não é? Eu lembro perfeitamente, quando era estudante, que as aulas de CSH, Ciências Sociais e Humanas, psicologia, eram o parente pobre. O pessoal, o grupo tinha que fazer um trabalho qualquer, ia só um do grupo, os outros não iam e tal. Eu ia sempre porque, pronto, até me fazia comichão atrás das orelhas se faltasse alguma aula, os meus pais a pagar o curso e eu não fosse, mas pronto, eu ia a todas. E à medida que tu vais tendo pacientes reais, vais percebendo que essas aulas de psicologia têm uma importância brutal. Brutal. Tu às vezes não dizer a palavra, não dizer nada, é tão importante naquele momento. Outras vezes tens que saber o que dizer, né? Por isso, a psicologia é fundamental. Nós não vamos substituir nem de longe nem de perto o psicólogo, porque eles têm ferramentas
espetaculares para lidar com, estão muito mais rotinados com isso do que nós, mas nós temos que ter a sensibilidade, a empatia, tentar nos colocar na pele do outro, digamos assim, para cativar a pessoa. E nós falámos há pouco que a fisioterapia agora, nós podemos ter o nosso próprio gabinete. A pessoa vem e no primeiro dia tu tens que, entre aspas, agarrar a pessoa, né? Tens que ter uma abordagem de empatia, a pessoa tem que se sentir bem, né? Mais do que chegou com 20 graus e agora já tem 40 de flexão. Ótimo, ganhamos. A parte psicológica é indissociável. E em termos de conselhos para a malta que está a estudar, não falhem, essas aulas não falhem. Tentem absorver ao máximo, porque vão precisar tanto delas. Às vezes nós cometemos ainda assim alguns erros que fazem com que as pessoas não adiram àquilo que nós queremos, não é? Por isso nós temos que ter todas as ferramentas. Eu, há uns meses atrás, fiz um curso de prescrição de exercício, mais até para perceber se as minhas aulas de fisiologia estavam atualizadas, e a aula que eu mais gostei do curso todo foi dada por uma psicóloga que falou sobre entrevista motivacional. Basicamente, à medida que vais fazendo a entrevista, aquilo que tu dizes, aquilo que tu reforças, aquilo que tu apanhas da pessoa e devolves em termos de diálogo, faz uma diferença brutal. Se ela vai aderir ao programa que tu queres ou não, ou ao programa que ela gosta mais, né? Por isso a psicologia, eu diria que todas as horas são poucas. E aí também temos de ter uma pequena percepção do que é que ela gosta. Claro. Às vezes deixar-nos levar só pelo que nós gostamos. Bem, Claro. agora nós recorremos aqui... Aí tens outra. Tenho um último. Valeu a pena tirar o mestrado? Isto é uma pergunta de género, já falámos aqui e reforçamos bastante, mas esta seguidora queria perguntar isto. Ela não se quis identificar, mas fica aqui Sim. a pergunta. De forma genérica, o conhecimento não dizem muito, não ocupa lugar, tu aprendes sempre qualquer coisa. Depois há várias opções. Eu optei por fazer o mestrado na mesma escola. Às vezes vais ouvir os mesmos professores, muitas das vezes vais ter alguns conteúdos que parecem, eu já ouvi isto na licenciatura e tal. Por isso, há quem tente fazer o mestrado noutra escola, só para ouvir outras pessoas, ok? A mim fazia-me sentido estar na mesma escola, até, aliás, por causa daquelas bolsas e assim, mas porque fazia sentido um mestrado em desporto para mim, e eu aprendi, de facto, aprendi bastante, mas não consigo dizer que houve lá conteúdos que eu já sabia, já dominava, já tinha ouvido o professor a falar daquilo, né? Era novo para quem veio de fora, mas para mim já não era novo, né? Agora, o fazer o mestrado ajuda sempre. Agora, não sei se a questão da colega também se alastra à questão do doutoramento, aí já é mais diferente, não é? Porque o doutoramento já é um passo, se tu queres ser muito académico, não é? Se precisas dessa competência para ser académico, para orientar teses, por aí fora. Para a prática clínica, se me perguntas assim, o doutoramento trouxe-te ferramentas para a prática clínica? Não, trouxe mais conhecimento, mas para a prática clínica não me trouxe assim tantas mais-valias, por isso se calhar se a pessoa não quer enverdar por uma cadeira académica, se calhar não faz tanto sentido, mas o mestrado, eu acho que tu a partir do mestrado já começas a desenhar um bocadinho a tua especificidade, não é? Eu quis-me especializar mais no desporto, aquelas pessoas que querem se especializar mais na neurologia, acho que faz todo sentido fazer mestrado, podendo ou não, e aqui o mestrado vocês devem ter em atenção a questão de, ok, eu posso fazer aquele mestrado, mas se eu não fizer a tese, fico com uma pós-graduação, não é? Mas vão beber esse conhecimento da pós-graduação, o conteúdo mais técnico e teórico, e não fazem a tese porque não querem, pronto. Não têm mestrado porque não fizeram a tese, mas têm todo o conteúdo em formato de pós-graduação, não é? Por isso vai muito do que querem fazer com. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Ok. Acho que podemos passar então à frente. Exatamente. Pronto, nós recorremos aqui à ajuda de um velho amigo seu. Odiar. Tentámos alguns, por acaso, não foi fácil. É verdade, Mas acho que também é uma curiosidade dele e passou a ser nossa, que é: quem é o Kik Ibsen?
Quem é o Kikis? Rapaz, isso é... Essa alcunha no futebol, explique-nos. Depois podemos divulgar quem é a pessoa, acho que era simpático da nossa parte. É melhor não divulgar, que eu acho que já sei quem é. Não, pá, nessas gerações um gajo tinha muito a mania de arranjar assim uns apelidos, então se é aquela pessoa que eu estou a pensar, era o rei de aplicar alcunhas a todos e mais alguns. E na altura jogava no Porto o Ibsen, um médio centro, um brasileiro, e ele misturou, salvo erro, misturou isso do Ibsen com acho que eram umas calças que eu tinha, assim, com umas letras assim meio esquisitas e tal. Na altura usavam as calças muito largas, e ele misturou aquela bodega, o Kiki Ibsen, e assim, olha, ficou. Mas há muitos apelidos que um gajo depois, passado algum tempo, já nem sabe muito bem como é que aquilo começa, né? Aquele colega, o Zé Tiago, que eu vos falei, ele tinha um apelido também, que passados uns anos a gente perguntou-lhe, mas como é que isso começou? Porquê é que te chamam... Porquê é que te chamam baguegas? Olha, já nem sei, não. Essas coisas. Vão ficando. Não, mas a pessoa que nós falamos foi o Rodri, por acaso ele foi extremamente simpático, não estávamos nada à espera que ele fosse responder porque está do Até pela questão horária e tudo. Pura. Ele foi impecável connosco, esperemos tê-lo cá um dia destes. E também para terminar, não sei se o professor tem ou não, alguma história assim muito engraçada que se lembra dos seus tempos de futebol, que seria muito, muito engraçado para terminar a entrevista. Opa, essas histórias já... As aulas contam Há bastante, um por isso livro. aqui deve faltar muito. Nas aulas o professor conta muitas, por isso aqui também tem que ter muitas, de certeza. Sim, sim. Olha, eu vou contar uma do Mário João, então. Ele tinha tantas que Deus me livre. Nós na pasteleira, quando estávamos na pasteleira, o Boa Vista treinava lá na pasteleira e não sei se conhecem, mas há um parque, um espaço verde, que é o Parque da Pasteleira, que tem um terreno enorme, depois tem 3 pontes, salvo erro, e tem a parte de baixo mais terreno ainda, um terreno enorme. Na pré-época, nós íamos para lá levar coça, né? Ia lá a tareia. Íamos correr. Então a ideia era correr à volta, né? do espaço verde, passar uma ponte, correr todo o espaço verde lá em baixo, subir pela outra ponte, pronto, fazer esse trajeto. Né? Pá, mas a dada altura, treinar às 7 da noite, já escuro para caraças, nós fazíamos o trajeto da parte de cima, onde estava lá a prova física e tal, parávamos na ponte, fazíamos um compasso de espera, íamos a passo para a outra ponte e só corríamos o campo de cima, né? Só que, imaginem, o Mário João é africano, né? Aquele negrinho mesmo escuro, sempre com casaco, lá na altura acho que era o patrocinar a Diador ou qualquer coisa, casaco escuro, sapatilha preta, bem, tudo preto. E ele sentava-se no campo de baixo, lá num baloiço, ninguém o via. Né? Ninguém o via. E os gajos que moinavam, que só faziam meio campo a correr, ou outro dia, no treino, e eu lembro perfeitamente das palavras dele: menino tal, menino tal, menino tal, menino tal, não peguem bola, vai correr à volta do campo. Não, Michel, mas o gajo, sou preto, mas não sou burro. Ele assim, vocês não viram? Mas eu estava no escuro a ver quem corria, nem corria, não sei o quê. Ninguém o via lá, pá. E então, pôs-nos a correr para caraças, claro. Para compensar todos. o dia anterior, para compensar. Tem aqui alguma história, tipo, como o professor disse, que foi bastantes torneios internacionais, que eu, pelo menos, não tive a oportunidade, e o meu amigo Rafa também não. Ontem também tivemos uma reunião e um jantar e estávamos a falar sobre isso, que eles também tiveram esse tipo de oportunidades e nós não tivemos. Não sei se há assim alguma história que se lembre. Sim, opa, olha, há várias. Houve um ano que nós fomos à França e por norma, ficávamos em casa dos pais, dos miúdos da equipa da casa. Pá, e na altura eu fiquei, alguns ficavam em casa também de imigrantes, assim, mas eu fiquei na casa do capitão da altura,
eu também já na altura era o capitão do Boa Vista, então fiquei na casa do capitão da equipa de lá da casa. Opa, a dada altura, nós íamos ter o jogo contra eles e eu no meio campo, eu por norma tinha essa característica de ser muito organizado em termos espaciais e tal. Opa, organizar a equipa, opa, marca ali, marca acolá, marca ali. Estavam sempre a sobrar um gajo. Nós estávamos sempre a levar com superioridade numérica. Eu olhava, marca tu, caralho. Ele, não, eu tenho o meu, eu marco. Eu, filha da mãe. A dada altura, os meus colegas do banco começam a contar. Os gajos estavam a jogar com 12. A equipa da casa precisava do jogo para ganhar, para passar à fase seguinte do torneio, e estavam a jogar com 12 os gajos. Eu, foda. O árbitro teve lá uma atitude que eu não sei se seria possível ou não. Opa, tirou fora o gajo que estava a mais e expulsou o capitão. Meteu 2 fora. Para compensar. Olha, não sei. Sei que a partir daí nós começámos a dar chocolate e aquilo e ganhámos, mas esse torneio foi fogo. Aquilo, como é que os gajos estavam sempre... E nesse mesmo torneio, acho que era o Bordeaux, pá, nós com 13 anos e fomos jogar contra o Bordeaux, havia lá um miúdo, escurinho, né? Um africano, pá, que o gajo, sem exagero, devia ter pai mais 4 ou 5 anos que nós, era pá, um armário, nós todos pequenininhos, ele enorme, e opa, nas fotografias até parecia mal, né? Até parecia mal. O pessoal a perguntar a idade, o gajo nunca dizia e tal. Lembro perfeitamente de lhe dar uma calcadela uma canelada no jogo, e eu é que me fiquei a queixar. Era enorme. Mas o engraçado dessa história é que no ano seguinte os colegas mais novos, né, foram ao mesmo torneio e o gajo estava a jogar no mesmo escalão. Ou seja, os outros Não passam os anos. Não passa, aquilo era... As fotografias, apareceu o mesmo gajo lá a jogar outra vez no Bordeaux, pá. Eu, fogo. E agora, se calhar, uma que me marcou por motivos também de vivência foi num torneio também em França. A final foi o Anderlecht. Nunca vi uma equipa de miúdos a jogar tão bem. Loirinhos, pequenininhos, pá. Tec, 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 tec. Pá, incríveis, a jogar incríveis, contra era uma espécie de uma seleção dos Camarões. Os melhores elementos lá daquela região iam ser pescados. E aquilo marcou-me porque eu não percebi nada na altura, mas o Mr. Almeidinha depois fez questão de explicar a situação. Foi, mal acabou o jogo, essa equipa dos Camarões levou 3-0, perdeu 3-0, e tu vês os elementos todos, os miúdos, a fugir. Ninguém ficou para receber a taça de segundo lugar, nem as medalhas, fugiram, porque era, digamos assim, a oportunidade deles de estar na Europa a trabalhar. Fugiram para trabalhar, para ficar lá a trabalhar, e nós miúdos, pá, não estávamos a perceber nada daquilo, porque aqueles mal o apito final, todos a fugir um para cada lado, não sei o quê. Opa, e eles basicamente tentavam ser os melhores para serem selecionados, para no final daquele ano civil terem uma oportunidade na Europa, terem a oportunidade de ficar a trabalhar lá. Então eles, opa, isso marcou-me, e eu lembro-me de pensar que pá, um gajo tem tanta sorte, somos uns privilegiados em tanta coisa, e estes gajos... sim, porque não falamos num passado assim tão distante, é um passado relativamente recente. Sim, e acho que era recorrente, não é? O treinador explicou-nos e pronto, era assim recorrente. Mas Mas olha agora com outros olhos para isso, ou seja, na altura se calhar não teve a percepção exata do que estaria a passar, mesmo depois dessa explicação. Não, na altura lembro-me que me marcou, porque eu já na altura percebi okay. o peso dessa atitude, né? Eu agora compreendo ainda melhor, mas na altura pá, como é que é possível, não é? Mas se calhar já desde aí mudou a forma de ver e pensar. Sim, mas nós, o Boa Vista também tinha essa característica, proporcionava-nos alguns momentos muito interessantes em termos de escola de vida também. Eu lembro perfeitamente de irmos uma vez jogar à Casa do Gaiato, que é uma instituição que acolhe meninos órfãos e assim. E lembro perfeitamente, nessa altura até foi com o Mário João,
todos os nossos atletas, né, levaram sacos e sacos de roupa e por aí fora para a instituição e fizemos uma espécie de um joguinho, né? E claro, eles à nossa beira tinham muitas dificuldades em termos mesmo de jogo e o treinador disse, opá, vocês... Claro que se estiverem ali a brincar também é menosprezá-los, né? Ou seja, vocês joguem tranquilos, ganham um zerinho, ali quase no empate, mas ganhar um zerinho, 2-0 e tal, não é? Porque há histórias aqui de miúdos que é de arrepiar. Pá. E lembro do Mário João contar-nos uma história de um miúdo que tinha a nossa idade e que a mãe, para arranjar dinheiro, que acabava por, pronto, eu vou dizer, né, por se prostituir, e o miúdo, a função do miúdo era o quê? Era estar atento, assim meio escondido, estar atento para perceber se o homem que ia lá, se não batia na mãe e se lhe pagava. Então, dás essa função a um miúdo com 12, 13 anos, o que seja, aquilo já nessa altura também mexeu imenso comigo e às vezes, lá está é o que eu digo, o futebol é excelente, a gente, mas também me deu muito como personalidade, como espírito crítico, como pessoa, deu-me imenso. Achei o futebol também uma escola brutal como homem, para ganhar a sensibilidade para alguns problemas que às vezes nos passam ao lado. Essa foi outra história que não me vou esquecer, certamente. Sim, e nós aqui privilegiamos o futebol enquanto food stage, mas sabemos que esta vivência acontece em qualquer desporto, por isso aconselhamos todos os que nos seguem a praticar desporto. Agora, para finalizar mesmo, eu tenho uma última pergunta que é: que conselho daria a um jovem licenciado, tanto na fisioterapia como em qualquer outro curso? O primeiro conselho é: tentem se licenciar em algo que gostem mesmo. Eu aqui se calhar há pais que não vão gostar muito, mas arranjem as lutas que vocês arranjarem, com os vossos pais, o que for, sempre com respeito, não é? Mas tentem sempre que possível fazer algo que de facto gostem. O mais que pode acontecer é vocês, nessa idade, não terem, se calhar, a maturidade para saber o que seguir. Por isso, antes de entrar na faculdade, vão àquelas atividades nas várias faculdades que existem, tipo de mostrar os cursos e assim, para estarem mais cientes. Falem com vários profissionais que já estão no mercado para vos, olha, o que é a fisioterapia? O que é engenharia? O que é que você faz e tal? Mas depois, o maior conselho foi aquilo que eu já falei, de foquem-se. Para o tempo render, o dia não estica, para o tempo render vocês não podem estar a meio gás na aula, a pensar na namorada enquanto estão na aula. Vocês vão ter tempo para isso. Quando estiverem com a namorada, não pensem no futebol, né? Quer dizer, foquem-se a 100% nos vários momentos do dia. Sejam rigorosos nisso, porque se sentarem à beira de um bacana que está sempre a falar convosco, deixem isso para o intervalo. Na aula, sentem-se ao lado de pessoas que já sabem que vão estar atentas ou então que não têm grande afinidade, que não vão falar convosco, para estarem a aproveitar ali ao máximo. No intervalo, já vão ter com os vossos colegas outra vez, é a galhofa máxima e 5 estrelas. Mas é isso, é focarem-se, porque senão o dia não estica. Vocês não aproveitam só metade da aula, estou no treino a pensar, fogo, eu não estive atento, vou ter que estudar agora à noite. Estou no treino, não aproveitam o treino, não aproveitam nada, não é? Andam a meio gás em todos os momentos do dia. Foquem-se a 100% naquilo que estão a fazer. Focados e pertinentes. Yeah. Pronto, acho que da minha parte, da parte do Leira e da parte de todos os membros da Food Stage, que infelizmente não puderam estar cá hoje presentes hoje, resta-nos agradecer a disponibilidade desta partilha, que acho que foi muito enriquecedora e será também para as pessoas que nos vão ver. Vou aconselhar aos meus amigos todos verem a entrevista na íntegra. E é isso. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho e futuramente vamos ter mais entrevistas para fazer. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Foi um gosto e continuem com o vosso projeto que tem todo o interesse. Tá bom? Ok, muito bem.